Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui quem está falando é o Gustavo. Eu sou um dos integrantes do grupo do Tech Challenge aqui da FIAP. Esse trabalhinho aqui é relativo ao terceiro Tech Challenge, que é um módulo que a gente viu bastante coisas de fundamentos de Machine Learning, né? E basicamente a gente escolheu o tema Magic the Gathering, né, para fazer esse desafio. Para quem não conhece, Magic the Gathering é um jogo da Wizards of the Coast, que é uma empresa a mesma empresa que fez Dungeons and Dragons, que é bem especializada em jogos, RPG e tudo mais. É um jogo de cartas bem antigo, acho que é de 94, se não me engano. E nesse jogo você casta criaturas, magias, feitiços, né, a partir de energia mágica proveniente de terrenos, né, lands. E a ideia desse projeto foi fazer um simulador de curving, que basicamente é você conseguir otimizar suas jogadas, né, tendo energia suficiente durante todos os turnos para castar os spells mais fracos e progressivamente ir castando spells mais fortes à medida que os turnos vão passando, né? Não ficar muitos turnos sem fazer jogadas. Então, na documentação a gente explica um pouquinho melhor, né, o que é curving, as regras básicas do Magic e tudo mais, né? Caso vocês queiram obter mais informações do jogo para entender melhor esse projeto, vocês podem acessar aqui o site oficial da Wizards, né, o How to Play. E também tem um canal do YouTube que eu deixo o link na documentação lá, chama Um Motivo, que é um canal bem bacana de conteúdo em português sobre Magic the Gathering. Tá bom? Bem, esse projeto ele foi estruturado com o framework Kedro, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um framework que usa uma arquitetura cookie cutter modificada, né? Tudo para a gente estruturar muito bem estruturadinho o mesmo projeto de Data Science. E aí, basicamente, a gente tem um catálogo de dados dentro do Kedro, né? Tem várias pastas, uma arquitetura bem bonitinha, assim, com source, docs, data, fica tudo muito organizado, né? Então a gente usou esse projeto, a gente fez um projeto em Kedro, né? E as nossas fontes de dados principais foram a MTG.json, que nos dá informações em formato JSON de várias decklists, né? E a MTG SDK, que é uma biblioteca desenvolvida em Python, né, que nos dá informação dos cards em si e das coleções, dos sets. A gente expandiu essa biblioteca com novas classes, players e decks, para simular principalmente a mecânica do jogo. Mas a gente vai entrar mais no detalhe um pouquinho mais adiante. Tá bom? Acho que é isso, por enquanto. Bom, pessoal, aí aqui a gente tem o nosso repo, né, do projeto, MTG Project. Vocês podem encontrar ele também no GitHub, a gente vai disponibilizar o link, né, tá aqui. Basicamente, como vocês podem ver, né, a gente tem um README file aqui na frente, eu escrito em Markdown, bonitinho. Então, aí esse README a gente explica aqui todo o fluxo, né, do projeto, que é dividido em algumas etapas. Então são 4 grandes etapas. Primeiro a gente faz um web scraping dos decks, usando a MTG.json. A gente transforma, com base em alguns critérios de validação dos decks, o JSON em TXT. O motivo dessa transformação em TXT é porque quando eu concebi as classes, né, da biblioteca que a gente expandiu, eu admiti que os arquivos estariam em TXT só depois que eu descobri que eles estavam em JSON. Então eu aproveitei essa etapa aqui, né, da passagem do JSON para o TXT para fazer também algum critério de seleção, né, e tudo mais dos decks.
E a gente armazena isso, né? Tudo a gente vai utilizar GCP, né? Então a gente vai armazenar aqui num bucket do GCP as backlists pré-processadas. Aí a gente tem uma simulação de jogadas por turno. Então, como eu falei, a gente se baseia, né, nas informações de cards e sets da MTG-SDK. A gente vai expandir a lib com novas classes, né, Player e Hand e Graveyard e outras classes que vão simular as mecânicas do jogo. A gente vai simular várias matches por player e a gente vai gerar um data frame de jogadas por turno. Aí, com esse data frame, que é o data frame temporal, né, porque ele vai ter tipo os turnos, as jogadas e o monitor, né, dessas coisas, a gente vai fazer uma previsão do curving, né? Para isso a gente está usando um modelo de Random Forest Regressor, né? A gente tem todo um processo de feature engineering antes, seleção de features com base em alta correlação e tudo mais. E a gente avalia os casos de teste e as métricas de erro. E, por fim, para visualizar os dados, né, a gente vai fazer um gráfico de predição bem simples, um dashboard, né, um gráfico que vai mostrar as métricas de erro. E a gente também detalhou bastante, né, todo o racional no passo a passo na documentação detalhada. Então, essa documentação inicial aqui que vocês estão vendo, ela é mais para você conseguir instalar as coisas, configurar ambiente, né, e tudo mais. Mas se vocês querem saber mais detalhes do racional em si, tem essa pastinha Docs aqui. Se vocês colocarem no About, tá aqui. Toda a introdução do jogo, significado de curving, né? Também a arquitetura do projeto, e aí a gente explica certinho cada uma das etapas, tá? E por que a gente escolheu o aprendizado de máquina do jeito que a gente fez, aqui alguns gráficozinhos de erro e tudo mais. Beleza. Então, sem mais delongas, vamos para o pipeline funcionando, né? Fala pessoal, gente, eu tentei gravar para vocês mostrando como que os arquivos vão sendo gerados em tempo real aqui no nosso Google Cloud, mas o gravador aqui do nativo do Windows, né, do Xbox, ele só permite capturar uma janela por vez, porque ele é focado em streaming de games, né, e tal, que você não é desejável, né, essa alternância entre janelas aparecer para quem está assistindo o vídeo. Então, o que eu vou mostrar para vocês é o antes e o depois, tá? A gente tem aqui dentro das camadas do pipeline, né, são várias camadas, desde a raw até a camada de reporting. A gente tem vários tipos de arquivos, né? A gente tem tanto arquivos estáticos, como esses pickles aqui, né, quanto arquivos versionados. Como eu estava finalizando alguns detalhes ainda hoje do projeto, né, dia 29, eu coloquei lá no parâmetros do projeto rodagens em backtest, né, também. Então, se vocês verem aqui, esses arquivos foram gerados hoje, foram gerados mais cedo, né, 7h31, esse aqui 7h14, é que eu fui rodando de ontem para trás, né. Esse aqui 6h57, né. A gente vai gerar um às 9h11 da noite, né, para a data de hoje, tá? Ou próximo disso, quando terminar a execução do pipeline. Aí as timestamps aqui do GCP não me deixam mentir, tá bom? Então eu vou parar a gravação rapidinho, agora só para filmar outra janela, que é do pipeline sendo executado, tá? Então essa aqui é a telinha do VS Code, que foi o ambiente de desenvolvimento que a gente utilizou. E eu abri um terminal bem grandão, né? E eu vou rodar o comando. Aqui eu estou utilizando o ambiente Conda, mas dá para utilizar via Venv também. Inclusive o Makefile eu acho que está estruturado com o Venv. Está com o Venv aqui, tá? Mas dá para vocês rodarem no gerenciador de ambientes da sua preferência, né? Eu vou utilizar o Conda. Então, para a rodagem do pipeline quebra é muito simples. Uma vez que está configurado certinho, a gente pode rodar pipelines específicos, né, com Cadre, Run
traço pipeline e o nome do pipeline. Poderia ser web scraping, por exemplo. Ou eu posso rodar o pipeline todo, né? Eu vou rodar o pipeline do começo ao fim, tá? Então, vou dar um Cadro Run. Antes disso, eu vou só conferir para ver se a data está certa. Nesse catalog globals, ele tem a data de rodagem. Então, ó, tá certinho, 29 de setembro, data de hoje, tá? Como eu mostrei agora há pouco, não tem nenhum arquivo gerado lá. Então, vou dar um Cadro Run. Aí, primeira coisa, ele tenta reconhecer o projeto, tudo. No caso, dá certinho. Depois ele pega as credenciais do GCP, né? Para fazer o load e o save do Lake. E beleza, tá rodando o pipeline. Então, primeira coisa, né? Ele vai baixar aquele zip file atualizado. Aí está baixando um monte de deck, né, de decklist, e já está validando os decklists aqui que estão no formato, né, que a nossa classe deck considera válido, né. Caso vocês queiram ver as classes, né, ela está aqui em Source, classes, ela tem tudo aqui, né. Beleza? Aí ele ampliou os decks, né, para não ficar muito pesado, ele seleciona alguns, né, aleatoriamente. E aí, na sequência, esse aqui é o step que mais demora. Por quê? Porque ele vai passar carta por carta do deck para ver se ele consegue obter os metadados da carta, né? Porque para conseguir fazer a simulação do curve, a gente teve que diferenciar terreno de carta de criatura e tudo mais. Então, para conseguir fazer isso, a gente teve que entrar nos metadados de cada carta, ver cartas válidas que a gente consegue obter esses metadados e baralhos válidos também, né, que estão dentro do formato que a gente definiu. Aqui no caso, o formato que está definido é o formato standard do Magic, né, que é o formato um deck de 60 cartas. No geral, a gente colocou a quantidade de terrenos variando entre 20 e 26. Tá? Daria para ser mais, dá para a gente alterar isso em parâmetros também. Tá? Então aqui em parâmetros a gente tem, aqui no caso, a gente está na etapa de simulação, né? Então escolhendo, são 6 jogadores que vão ser escolhidos, 10 jogadas, né, 10 partidas por jogador, o número máximo de turnos é 12 da partida, porque a gente está interessado só no curving, né? Só na, ou o player acaba com a mão dele, né, ou dá 12 turnos e ele encerra. Tá? Tem o número máximo de mulligans também que o player pode pedir. Então tá tudo direitinho aqui as configurações. Né? Beleza. Quando ele dá erro é porque teve algum chabu na hora de ler as informações dos metadados das cartas, ou no formato do deck. No caso, então, a gente tem 6 players. Ó. O Justin Roberts já está com o deck dele atribuído. Harry Stevenson também agora. E Thomas Jackson também. Patrícia Silva também. Esses nomes foram gerados com a biblioteca Faker, tá? Deck Galvan, tá com deck também. Beleza, estamos com todos os players com decks. Tá salvando ali, particionado. Agora a gente vai começar a simulação de jogadas. Então, quando o player não consegue jogar, ele cria um warning. Né? Então aqui, por exemplo, na partida 9, Peg Galvan não conseguiu jogar nenhum spell nos turnos finais ali, né? Ou iniciais, não dá pra saber na verdade, mas teve 4 turnos que ele não conseguiu jogar nada, né? Aqui na partida 7 teve um turno só que ele não conseguiu jogar nada, né?
Então, beleza. Aí aqui agora ele está pegando todas as partidas dos jogadores, as matches, está juntando tudo isso num grande data frame, que vai ser o data frame temporal, né? Dessas partidas. E a gente vai querer calcular o Mana Curve Efficiency, né, para os turnos mais avançados das partidas. Beleza, agora ele já está fazendo engenharia das features. Ele vai criar uma série de features, features com lags. Agora é rapidinho até o final, então eu vou passar com calma. Então ele remove algumas features que são diretamente relacionadas com o target, né? Para não ter vazamento de dados. Aí ele remove as colunas-chave também. Aí features que são altamente correlacionadas, a gente tem 28 features de entrada. Features que têm alta correlação entre si ele remove também, a gente está com 16 features nesse modelo. Tá? Aí ele vai criar uma lista, né, de selected features. Aí vai separar em dados de treino e teste. Aí ele vai tentar otimizar os hiperparâmetros com grid, né, com fivefold. Aí ele encontra, né, ele configura o grid search com esses hiperparâmetros e ele encontra, né, os hiperparâmetros mais adequados. Aí ele salva o melhor modelo, né, testa esse modelo e aí, com base no modelo, né, nas variáveis de teste, ele compara o valor real com o predito, né, e gera métricas de erro, shape values, né, e tudo mais. E aí, ó, terminou de executar o pipeline. Tá? Aí vamos lá agora para o GCP para mostrar como ficou. Aí galera, para nossa felicidade não atualizou a página automaticamente. Vou ter que dar um refresh aqui, então fica comprovado que foi o pipeline mesmo que gerou. Não. Tá lá, 29 de setembro. Tá? Se quiserem olhar, tá aqui os players, ó, gerado às 9h17, né? Aí as partidas por player, que vão entrar do Harold Stevenson. Vai ter as 10 partidas do jogador aqui. Tá? Aí, mesma coisa para as features. Né? Os parquês de features. Aí os modelos. Aqui. Separando em treino e teste. Hiperparâmetros dos modelos também, versionado para a data de hoje. Melhores hiperparâmetros em pico. Até o report. Até o final. Tá aqui. Shapevalues.parquet. Então, tudo certinho para a data de hoje, pessoal. E aí, esses dados, né, vão alimentar um dashboard que eu já vou mostrar agora, que é a nossa aplicação produtiva. E com isso a gente fecha todos os requisitos do Beabá, tá bom? Bom, pessoal, essa aqui é a aplicação produtiva sendo alimentada. É uma visualização bem simples. Aqui a gente está focado em métricas de previsto versus valor real, né? Então, aqui a gente tem dois cards em cima que nos dão a predição média do Mana Curve Efficiency. Mana Curve Efficiency é uma variável, né, que a gente está tentando prever esse tempo todo. Né? A definição dela é a quantidade de mana acumulada gasta ao longo dos turnos, dividido pela quantidade de mana disponível ao longo dos turnos. Tá? E aí a gente vê que a predição foi em torno de 76%, o teste foi em torno de 73%. Então, no geral, o nosso modelo está errando para cima, tá? A predição. E aí, o desvio de pontos percentuais, aqui a gente usou decimal, né? Para uma definição mais conceitual de pontos percentuais, mas é 0,03. Então, a gente está errando em média 3% aí, tá?
Aí aqui tem todas as datas de rodagem, 26, 27, 28 e 29. E se a gente ver aqui, ó, a gente carregou as tabelas, né, do, do próprio pipeline, tá? A gente baixou esses arquivos, né, pegou as colunas que eram pertinentes e criou esse dashzinho bem simples. Olhando o comportamento ao longo do tempo, ó, a gente vê que esses números do card aqui eles fazem sentido, porque a barrinha em azul escuro são valores de teste, as barrinhas em azul claro são os valores previstos pelo modelo. E a gente vê, ó, tanto no dia 27, quanto no dia 28, quanto no dia 29, o modelo está errando para cima mesmo. Tá? No dia 26 só que ele errou para baixo. Então, esse resultado aqui está fazendo sentido. Esse cardzinho aqui, a gente basicamente a gente separa, né, as partidas para conseguir ver se tipo assim quais foram as partidas, né, dos jogadores que mais contribuíram pro modelo, né? E o Mana Curve Efficiency pode variar bastante de jogador para jogador. E é isso, pessoal. Ainda é uma visualização bem simples, dá para melhorar, mas é uma aplicação produtiva que está sendo alimentada e com isso a gente fecha os requisitos do trabalho. Bom, obrigado pela paciência e atenção de todos e até o próximo módulo. Até mais.